O Seminário Teológico Batista Equatorial está em festa. No dia 2 de agosto, nós comemoramos 70 anos aqui, nesta região amazônica, aqui em Belém do Pará, quando Paul Sanderson, em 2 de agosto de 55, foi tocado pelo Espírito Santo e fundou a nossa casa. Então nós estamos muito felizes nesse tempo. O Senhor está abençoando grandemente o Seminário Equatorial. Agora, no dia 4 e dia 5 foi comemorado o nosso aniversário, com a presença do nosso diretor-geral, o pastor Fernando Brandão, nosso vice-diretor, também o pastor Pedro Veiga. E nós estamos aqui hoje no bate-papo para falar desses 70 anos, dos projetos, do quanto nós desejamos avançar, e nós vamos avançar cada vez mais. E para isso nós estamos crescendo. Eu conto aqui, inclusive, com a presença do queridíssimo pastor Carlos Eduardo, pastor ali da Igreja Liberdade, ali em Jacarepaguá. Ele já vai falar rapidamente qual é a sua função, o que ele tem desenvolvido aqui no Seminário Equatorial. E, recentemente, um aluno egresso, aluno da casa, Matheus Brelais, que também já está aí na engrenagem, atuando com a gente. E tem sido um momento de muita alegria e também de muita festa, mas também de muito trabalho. Nós estamos muito animados para arregaçando a manga mesmo para que a gente possa avançar. Pastor Carlos Eduardo, a gente queria que o senhor se apresentasse ao nosso público, o povo aqui, principalmente aqui de Belém, o povo aqui do Seminário Equatorial, que está naquele dia do Seminário Equatorial. Ele pode pensar assim, mas ele não vejo ele aqui. Ou seja, eu não estou vendo ele aqui, mas o pastor Carlos tem uma função estratégica importantíssima. Sabe aquela pessoa que não aparece, mas que mais trabalha? É um exemplo. Tá? Então aqui, pastor Carlos Eduardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se apresentasse sempre para o nosso público. Olha, essa ideia de que mais trabalho não aparece é coisa do Licélio mesmo, mas eu estou realmente muito feliz de poder participar desse momento festivo aqui com o povo de Belém, com o povo do Pará, com toda a região norte, né? Com toda a nossa região norte, porque o nosso seminário não é exclusivo aqui de Belém, de toda a região norte. O Licélio já começou a me apresentar, eu sou realmente o pastor Carlos Eduardo. Primeiro eu vou falar da minha igreja, da minha região, porque ele quase não conseguiu falar Jacarepaguá, né? Ele quase não saiu, né? Deu uma travada ali. Eu acho que foi a emoção, né, desse momento. Mas eu sou pastor da Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, né? Já sou pastor dessa igreja há 6 anos e Deus tem nos abençoado ali. E há 7 meses comecei a fazer parte desse time, né, maravilhoso, dos seminários da Convenção Batista Brasileira. Então, hoje eu trabalho para os 3 seminários da Convenção, num setor que não existia. Também é novo, nesse novo movimento, nesse momento que nós estamos vivendo, se adaptando às realidades desse tempo, que isso é importante. Eu ocupo uma função que, quando eu falar aqui, alguns irmãos, né, aqueles que estão nos vendo, podem até se assustar um pouquinho, né, que hoje é o setor comercial. Eu sou responsável pela área comercial dos seminários da Convenção. O Seminário do Norte, que é o nosso seminário mais antigo, né? O Seminário do Sul e também o Seminário Equatorial, que é o nosso caçula, um caçula de 70 anos, né? Eu também sou o caçula da minha família, né? Meus pais imaginam o mais velho como é que não está, né? Mas nós estamos muito alegres, né? E esse movimento, como eu disse para vocês, a questão dessa visão comercial, as pessoas podem pensar assim, agora os seminários estão pensando em dinheiro. Não, não é isso. Não, a proposta comercial, ela não está voltada a lucro no sentido de enriquecermos, de buscarmos esse sucesso econômico. Não, tem a ver sim com dinheiro no sentido de sustentabilidade, porque as nossas organizações, elas precisam ser sustentáveis, elas precisam ser autossuficientes. Para quê? Para que nós possamos abençoar os nossos vocacionados. Nós somos uma instituição do povo batista, nós somos uma instituição que Deus nos concedeu como batistas para servir de suporte para as igrejas, para capacitar vocacionados em todos os lugares do nosso país e, no nosso caso aqui, equatorial, no norte, na região norte, em Belém e naqueles que tiverem alcance aos serviços que essa instituição tão maravilhosa ela tem prestado. Então essa é a minha função. Tanto eu trabalho, né, eu brinco aqui, né, do campo, na área do campo teológico, que a minha função é o do sacerdote, né?
que o sacerdote fazia? Ele ouvia o povo, ele era aquele representante, né? De uma forma muito simples, era aquele que representava o povo diante de Deus. Então ele ouvia o povo e ia em direção a Deus. E é isso é uma nova visão dos seminários. Nós queremos ouvir o nosso povo, nós queremos ouvir a demanda das igrejas, a gente quer ouvir aquilo que os irmãos, que os nossos vocacionados, que os nossos líderes estão precisando, trazer para dentro das instituições e passar essa informação para o nosso corpo acadêmico, para que eles possam produzir, né, aquilo que está sendo hoje a necessidade das igrejas de um modo geral. Então, por isso que nós estamos caminhando para muitas novidades, muitos cursos livres, muitas pós-graduações, outras graduações, para justamente atender essa demanda nesse novo tempo. E você sabe, pastor Lucélio, que tem coisa que você já vai anunciar, né? Então, esse sou eu um pouquinho, isso é a função que eu ocupo e sem dúvida, nesse período, Deus tem nos abençoado muito, porque o que envolve esse setor comercial? Envolve a marca, o seminário equatorial. Então, hoje nós temos desenvolvido alguns produtos, né? No aniversário, por exemplo, lá na nossa capela, na comemoração dos nossos 70 anos, foi um sucesso as nossas camisas, foi um sucesso a venda das nossas garrafinhas, das nossas eco bags, caneta, né? E outros produtos que nós temos desenvolvidos com esse propósito, de levar a marca Seminário Equatorial a outros lugares. Nós cuidamos também de uma parte importante que são os polos, como uma instituição, Seminário do Sul, e eu sou responsável pelos 3 seminários nessa era, porque somos uma coisa só. De fato, hoje nós somos uma instituição só de educação. A camisa de estudo. Camisa de estudo, exatamente. Ó, você que está me vendo aqui, ó, essa primeira logo aqui é do Norte, a segunda é o Seminário do Sul e a terceira é o Equatorial. Seminários batistas, faculdades batistas, né? Então, nesse sentido de que somos uma coisa só para o reino, é esse propósito de igreja mesmo, né? Um corpo, essa é a ideia. Então, nós também cuidamos da questão dos polos. E os polos, hoje, essa representação, né? Ou melhor, esse braço, essa extensão dos seminários, né? É algo também muito importante nesse nosso processo de avanço. E também trabalhamos nessa gestão dos eventos. Hoje o seminário está se fazendo representar em vários eventos da nossa convenção, em vários eventos estratégicos. Estivemos recentemente lá no Despertar, foi um sucesso a participação dos nossos jovens ali, e aí eu preciso destacar, e isso alegra muito meu coração, o professor Lucélio, Mateus, que é um jovem que está aqui conosco, perceber a representatividade da juventude de Belém, do norte do Brasil ali. Muitos jovens, naquele universo de mais de 3 mil jovens que estavam ali participando daquele congresso abençoado. A representatividade da juventude da região norte impactou muito os nossos corações e nos trouxe muita alegria e esperança. A gente entende, a gente vê claramente que existe um movimento, tá acontecendo um avivamento e Deus está movendo esse avivamento a partir da região norte, a partir do centro-oeste brasileiro, e nós, sem dúvida nenhuma, estamos nos preparando, todas essas ações como seminário, para nos prepararmos para capacitar essa juventude, porque elas vão e já estão cumprindo a grande comissão, mas elas vão levar, sem dúvida, o Evangelho de Cristo Jesus, não somente aqui em Belém, não somente a região norte, mas para todo mundo a mensagem do Senhor. E é isso aí, meu pastor, estamos nessa aí, vamos lá. Muito obrigado, pastor. Inclusive, o senhor fez lembrar, e assim, a gente às vezes fala pensando apenas na regionalização. No entanto, o Seminário Equatorial, principalmente agora com a tecnologia, muitas pessoas de fora, de outros lugares estão e poderão nos ouvir. Com isso, eu achei interessante que o senhor falou ali, Seminário Equatorial, e é só uma explicação. Por que Equatorial? Porque quando foi decidido o nome, o Brasil era dividido em Norte e Sul apenas naquela época, e ao pensar no nome Equatorial, é justamente por causa da região, que é conhecido como região equatorial, por causa da Amazônia, aquela coisa toda. Então, realmente, é uma identidade muito forte. E a gente, nesses 70 anos, essa marca de instituto virou Instituto Teológico Equatorial, Batista Equatorial, agora é o Seminário Teológico Batista Equatorial. Sem dúvida. Isso aí, o Mateus, o seminário tem 70 anos, o Mateus literalmente nasceu dentro do seminário. O pai dele... Eu pensei que você fosse falar que o Mateus também tem 70 anos. Quase que eu ia me... O pai dele já foi também professor, diretor,
E ele foi criado ali nesse ambiente da vila e tudo mais, aluno egresso do seminário e também agora está ajudando também o nosso seminário. E é bom que ele dê uma palavra nesse sentido, tem sido a experiência e o que tem nós temos pensado aí de avanço nessa área, porque o senhor falou bem, essa representatividade, o seminário equatorial, nosso público que nos ouve, nós estaremos presentes em todas as regiões, nos eventos, nas programações. E vocês também terão muito espaço no nosso seminário. O Seminário Equatorial é a casa de vocês. O Matheus nos ajudará. Eu queria que ele comentasse sobre isso, esses projetos, esses sonhos que Deus tem levantado ele também para estar junto conosco. Você me permite, Matheus? Claro, vou cortar aqui e pedir a palavra para fazer uma observação, porque acho que vai ser importante e até para o nosso público também ter essa informação. Nós estamos falando de 70 anos de história. Muita coisa mudou nesses 70 anos, né? A nossa maneira de vestir, nosso jeito de falar, até a nossa alimentação, nossos hábitos mudaram. Por quê? O mundo gira, né? O pessoal brinca, diz aí, o mundo gira, e é de fato isso, né? E essa adaptação a essas mudanças, e eu não estou falando de valores, não estou falando da palavra de Deus, isso não muda. Nós não abrimos mão da nossa confissão, nós não abrimos mão da nossa vocação, nós não abrimos mão da palavra de Deus, ela não precisa mudar, ela não tem que ser revisada, nada, ela é a palavra de Deus, né? Agora, a maneira de se comunicar, sim. Então, nós entendemos hoje, nesse tempo, que nós precisamos, sim, mudar a nossa maneira de se comunicar. Nós precisamos entender que essa geração é uma geração diferente da minha, da sua, Ulisses, que é um pouco mais novo do que eu. Não tão pouco mais novo do que eu, não, assim, mas não vou nem entrar nesse detalhe aqui para não te envergonhar, né? Só não saber de quantos anos você tem. Sim, claro. Mas o que acontece? Então, a vinda do Matheus representa também para o Equatorial essa visão, essa necessidade, né? Porque o Matheus vai estar ocupando uma parte, a sua função do Matheus, ela envolve comercial, esse suporte, essa representação e também comunicação. Nós vamos nos comunicar de uma forma diferente, nós vamos comunicar de uma forma adequada para essa juventude que a gente acabou de falar aqui, mas também para qualquer vocacionado, independente da idade. Isso faz parte desse todo processo novo que a gente está vivendo aí. Agora é contigo, meu menino. Perfeito. Olá, é um prazer estar aqui, né? Eu tô com 2 chefes, na verdade, que é o pastor Carlos, foi quem me entrevistou, quem fez a entrevista, e eu tô trabalhando na parte comercial também no seminário. Eu sou uma pessoa que fica aqui no Equatorial, eu sou daqui, sou da terra, né? Nasci aqui, realmente. Tô na primeira igreja batista em Canudos, pastor Benildo ali há 25 anos já, que é a idade que eu tenho, né? E tô com o meu outro chefe também aqui, que o Ulisses não deixa de ser meu chefe também. Então é um privilégio estar aqui e realmente tenho olhado para essa parte comercial, da comunicação. E chego agora num seminário que completa 70 anos, chego como funcionário. Eu ainda tô com cheiro ainda de TCC. Faz pouco tempo que eu terminei meu TCC. Foi uma análise da ética cristã sobre apostas e jogos de azar. Então, um tema novo aí, né? Tinha crente fazendo raspadinha? Não acredito. Nem ele conta. Melhor não, né? Isso dá um outro tema pro podcast, olha que legal. Quem sabe daqui na próxima, ele já vem a falar disso, porque é algo interessante. Importante. Porque aí, o nosso podcast é pensando nisso mesmo. Deixa aí nos comentários, se você quer um podcast sobre esse assunto, é só pedir. É isso, mas você sabe que esse momento que a gente está vivendo de novidade, ele não se desprende também da história, né? Então essa nova geração que eu estou representando aqui, nesse podcast, ele também não abre mão da história. Então a parte comercial que o pastor Carlos comentou aí, é uma parte que ela não vai desprender dos 70 anos, da marca, da história. E teve uma mulher, que eu nem contei isso pra ele, né? Mas ontem ela comprou uma camisa. E ela tinha passado pelo seminário já tem um tempo. Mas ela não tinha uma camisa na época dela. E ela comprou essa camisa e ela falou, poxa, eu queria tanto uma camisa. Então ela é uma pessoa de anos atrás, tá? Uma pessoa que viveu essa história. E hoje, por causa dessa atenção comercial que nós estamos tendo, ela se comunica. Então, é a nova geração se comunicando com as pessoas mais experientes e um fluxo de trabalho aí surgindo, né? A partir da experiência e também da juventude, né? E é bom essa fala, porque assim, às vezes quando a pessoa fala de seminário, eles, muitos jovens podem ter a ideia que nós estamos falando de coisa antiga, de coisa que não se comunica, algo desse tipo. E ao contrário, o seminário, apesar
dos 70 anos, ele é um seminário extremamente atual. E é essa área que a gente está resgatando ainda com mais brilho, né? Com mais ainda vigor, que a juventude vai olhar e vai perceber, não, eu posso ir para aquele seminário. Aquele seminário não apenas vai me dar uma base teológica e missionária, mas também é algo que vai falar comigo, com a minha realidade, com aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivenciando diariamente. Então, e essa visão que a gente está tentando implementar nos seminários, que o senhor tem feito um bom trabalho nesse sentido, tem nos ajudado bastante como seminário. Aí vem um jovem, que o Mateus, que está ali vivendo isso aí, e isso a juventude vai ver e perceber que este é o caminho. Você olha aqui, né, pastor Carlos? Não, a abordagem, né, que o Mateus fez a respeito da história é fundamental, né? São 70 anos. E isso talvez seja um grande erro que muitas igrejas, nessa necessidade que nós temos de fato de aprender a nos comunicarmos com este tempo, né? E que daqui a frente, daqui a um pouquinho de tempo já vai ser obsoleto, a gente vai precisar de uma nova maneira. Isso. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu posso gostar ou não gostar, eu posso até ser saudosista, mas isso não muda a realidade, o fato, né? E um grande erro é justamente negligenciar a história. É achar que aquilo que foi feito, né, não era para ter sido feito. Enfim, eu não falo de erros e acertos, mas eu falo de jeito, de modo, né? E nós, em hipótese alguma, nós abrimos mão da nossa história. Nós não abrimos mão da nossa história. Você falou do nosso fundador, do nosso seminário aqui, Equatorial. Nós temos histórias lindas que não podem ser desprezadas, e quando elas são desprezadas, os resultados são terríveis, são terríveis. E tudo aquilo que a gente pensa em termos de futuro, ele vem sim, né, em consideração ou tomado como base uma história. Se hoje nós estamos, por exemplo, caminhando no asfalto, é porque lá atrás alguém derrubou as árvores para que a estrada pudesse ser feita. E como é que a gente vai desprezar uma situação, ou pessoas, ou a história como um todo, mesmo sendo de uma instituição? Então, todos esses passos que precisam ser dados e já estão sendo dados, eles não negligenciam a nossa história. Por isso que eu fiz questão de deixar esse ponto aqui. Nós somos batistas, nós somos seminários batistas da Convenção Batista Brasileira. E hoje nós temos vários alunos de outras denominações, né? E isso é uma bênção, queridos. Um tempo atrás, a preocupação de muitos dos nossos líderes era que esses irmãos entrassem nas nossas instituições e eles viessem, né? Eles influenciariam, né? Ou eu digo até de pessoas não crentes, porque hoje nós somos uma faculdade, isso é fato também. Sim. Mas essa preocupação de fazer com que a influência externa entrasse nas nossas casas, né? E pudessem provocar danos, isso é uma preocupação verdadeira, mas nós hoje trabalhamos nesse fortalecimento através da qualidade do ensino, através da qualidade do crente que nós estamos informando, ou melhor, crente que estamos formando, para deixar bem claro algo bíblico, algo que nós aprendemos na palavra de Deus, que nós somos luz e nós somos o quê? Sal. Luz para iluminar e sal que faz o quê? A diferença. Então é o contrário. Nós queremos atrair pessoas que não conhecem Jesus, que não têm a integridade da palavra de Deus, não vivem essa integridade da palavra de Deus, para dentro das nossas instituições, para que através dos professores comprometidos com a palavra, com o ministério, com Cristo Jesus, possam ser veículo de bênção na vida desses jovens. E nós temos muitos exemplos de homens, de mulheres que vieram de outras denominações, e nós não estamos aqui pescando no aquário de ninguém, né? Isso é um termo que às vezes a gente usa lá, mas muito pelo contrário, nós estamos apenas ensinando o quê? Palavra de Deus, a Bíblia, através das várias disciplinas, mesmo reguladas pelo MEC, né? Que era um outro medo que nós tínhamos no passado e que hoje nós comprovamos que é muito bom, inclusive. A gente pode viver e não mexe na nossa identidade, muito pelo contrário. Isso é uma responsabilidade nossa. E nós estamos vivendo hoje um tempo em que nós temos pessoas realmente que são comprometidas com o Senhor, preocupadas em manter a nossa identidade, mas, acima de tudo, essa identidade, ela tem como base a palavra de Deus, através não somente do conhecimento. Nós estamos
Muitos dos nossos professores, líderes, são doutores, são mestres, né? São pessoas extremamente capacitadas. Mas a gente tem uma preocupação que é também a ética, é a moral, é a vida, porque a vida fala. A vida fala. E isso precisa ser... As nossas instituições, elas precisam influenciar aqueles que entrarem dentro dela. Influenciar a palavra de Deus, a influenciar a vida através do testemunho daquilo que Jesus Cristo faz a partir da nossa vida, da vida do Mateus, que é um novo funcionário, da vida do nosso Ulicélio, que é um multifacetado, né? Uma personalidade aqui famosa, acho que conhecem ele mais do que a Joelma, acho que aqui na nível Brasil, mas de fato, né? É verdade, Ulicélio, mas isso que é o que a gente busca, isso que a gente quer alcançar. E pastor Carlos, assim, uma coisa interessante, né? Eu estou há 15 anos ali no seminário e eu e o Mateus tivemos a oportunidade de ver uma virada de chave interessante. O seminário mudou sem perder uma vírgula da sua identidade. Isso é muito importante. As pessoas chegam lá e estão vendo o quê? Um seminário já com uma estrutura mais moderna, mais contextualizada com a realidade do qual nós estamos vivendo. Eles entram ali na nossa dependência, já estão vendo, por exemplo, interessante, nós tivemos as salas de aulas, continuam as mesmas salas de aulas. O que mudou, então, professor? Se você está dizendo que é moderno. Mas, por exemplo, os vidrais continuam também o mesmo. Mas, por exemplo, as salas agora não tem mais eco. A gente consegue ter um som melhor, que o professor fale. A gente conseguiu modernizar a fim de que a sala fique um ambiente mais agradável. Então, assim, o quadro, por exemplo, já não é aquele giz, por exemplo. É um quadro já com... E você usa canetinha, muito, muito adequado. Televisões, agora as salas têm televisões. O computador já conecta direto na televisão, que é algo que a gente fala e não perde identidade. Pelo contrário, a pessoa entra lá, vê já um ambiente mais... Então, assim, é isso que a gente está querendo fazer, que assim, o seminário cultural continuando com a sua identidade, com a sua visão missionária, com o seu apego à igreja local, e que ame o ministério e que também comunique com a realidade. E a juventude que nos ouve, ou que irá nos ouvir, que ela entenda isso e que ela vá lá comprovar. Ela hoje está ali no ambiente. Só para você ter ideia, é só olhar, por exemplo, o nosso aniversário agora, desses 2 últimos dias que a gente teve. Muito, muito tecnológico, muito moderno, mas continuamos investindo ali nesse ambiente de identidade. Isso não se perde. E eu acho que o Mateus também verificou isso. E ele, como um jovem ainda, porque assim, quando falaram lá no aniversário, levanta aí o jovem batista, eu levantei, porque eu estou no meu último ano, então deixa eu usufruir aí do meu último ano como batista. Pode acreditar, mesmo, pode acreditar. Ano que vem eu tô fora. Mas pelo menos isso. Mas o Mateus não tem uma caminhada muito grande aí. E eu queria até que ele comentasse, Mateus, assim, nesse sentido, você vê essa virada de chave, essa mudança, por exemplo, esse sistema agora tecnológico, sistema de gestão acadêmica, tudo isso é moderno, mas a nossa identidade, os professores, continuam, não é isso? Sim, a ferramenta ela mudou, mas a finalidade ela continua a mesma, né? E o reflexo disso é o nosso quadro de professores. Se você for ver os professores que nós temos hoje, o pastor Josuberto, recentemente, ele estava como presidente da Cobapo, o pastor Benildo, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, a história do seminário, ela se interlaça com a história batista no Pará. Então, tudo isso hoje, o quadro de professores, ele reflete que ainda está apegado à identidade, não mudou a identidade. E esses professores, que foi o motivo de eu ter escolhido, foi o motivo de vários amigos meus terem escolhido o Seminário Equatorial, é que eles influenciam não só na construção do conhecimento, não só na formação acadêmica, mas é a vivência mesmo. Outro reflexo disso foi a viagem missionária que teve para o Marajó, promovida pelo Equatorial, liderado ali pelo pastor Davi Galúcio também, que são figuras que nos inspiram, são figuras que carregam a história batista e são inspirações para a nova geração. Então, o que eu percebo realmente é que não teve esse desprendimento com a história, não teve mudança de identidade. O que a gente teve foi otimização de estrutura, otimização para as necessidades do mundo, que o mundo muda
E aí as necessidades também, os desafios, eles No mudam, culto, né? no culto foi ontem, no nosso culto, né? Ontem foi dia 5. Não, né? na verdade foi dia 4 e dia 5. O culto, né? Então, Isso. foi do dia 5. O culto do dia 5, um aluno mesmo falou. Dia 5 de agosto. Isso, 5 de agosto falou no sobre YouTube. você, Ulisses. E falou sobre você, Sim, Ulisses. Que você é uma inspiração. E, de fato, você é um reflexo, um exemplo claro de toda essa história, de quanto seminário, né? E os batistas, o cristão verdadeiro, o cristão que cumpre o ID de Jesus Cristo em todos os sentidos, né? Representam. Você é um homem que, quem conhece a história de Ulisses, talvez você não... Procure aí na internet, tem livro, né? Ulisses já tem uma biografia bacana aí, em breve, né? Da vida desse homem, mas isso que nós estamos falando é significativo, porque eu conheço o Ulisses há pouco tempo, conheci o Ulisses em janeiro, final de janeiro, lá em Fortaleza, e eu fiquei impactado pela vida dele, pela história dele, né? E percebi o que aconteceu. Esse homem era alguém que ninguém esperava nada da vida. E hoje, queridos, esse homem está concluindo um curso de doutorado numa PUC do Rio de Janeiro. Isso é Cristo. Isso é uma instituição sendo usada para bênção, para abençoar vidas. E através da vida desse homem que ninguém dava nada, quantos já encontraram Jesus Cristo, quantos jovens estão sendo influenciados. Isso é algo muito especial. Né? E fazer parte dessa instituição, meu Deus, ter você é uma alegria muito grande. E é bom lembrar que isso é fruto de investimento do próprio seminário. Exatamente. O seminário investiu na minha vida e me deu algo muito interessante, a identidade. E isso impacta muito a minha vida, a identidade batista. Então, assim, e me ensinou a entender a importância do seminário. E mais do que isso, entendendo que o seminário completou 70 anos, eu ainda tenho a metade disso, e se Jesus não voltar, ele vai ficar ad eterno, até Jesus voltar. Isso significa que eu vou passar. Isso. Normal, mas que o seminário equatorial vai continuar existindo, investindo na vida das pessoas, sem perder a identidade. E sabe por que ele vai continuar investindo na vida das pessoas? E sabe por que ele não vai perder a identidade? Porque o seminário equatorial, ele não pertence à Convenção Batista Brasileira, ele não pertence a uma pessoa, ele é do Senhor. Exatamente. Ele é do Senhor, ele é de Jesus Cristo, do nosso Rei, ele é o cabeça. Então, a convenção, o pastor Fernando, o pastor Pedro Veiga, os professores, os diretores, você, a professora Vanessa, enfim, todos nós somos apenas servos, né, que estamos à disposição do Senhor na instituição que é dele, para a glória dele. E somente por ele, essa é a razão de nós existirmos, né? Então, por isso... E é bom lembrar assim, que, por exemplo, você olha o Mateus ainda com essa tenridade, ele nasceu nesse ambiente, cresceu ali no seminário. Ele cresceu vendo aquelas palmeiras, ele vendo ali o pai dele indo para lá, para a sala de aula, ele cresceu naquela vila do seminário, correndo ali e tudo mais. E então ele é um jovem que conhece da tecnologia, que... Eu, por exemplo, joguei videogame com ele diversas vezes, então ele é conectado com o mundo dele, mas ele tem a identidade batista, que certamente é entrelaçado pelo seminário equatorial. Então, isso é importante. O jovem hoje, que vai para o seminário equatorial, ele vai entrar no lugar dele, no mundo dele, mas ele vai ter uma identidade, ele vai conseguir perceber isso. Sério, é importante falar daquele vídeo que tu compartilhou ontem no status. Não sei se o senhor viu. Filho do Paul Sanderson, né? O fundador do nosso seminário, ele estava lá na FATEB, na estrutura, coisa, né? E ele estava dizendo que o sonho do pai dele era que tivesse um seminário aqui na região do Pará para formar líderes, porque os líderes eles iam lá para o Seminário do Sul, outros lugares, e eles ficavam por lá. E ele queria que tivesse o seminário aqui para abastecer as nossas igrejas. E aí você vê hoje em dia, você vai numa igreja batista, e aí esses pastores, eles passaram pelo seminário equatorial. Então isso mostra que desde o começo seguiu a mesma linha. Eu participo de eventos, às vezes estou lá em Curitiba, igual eu estava lá, e vem olha, eu fui aluno do seminário equatorial. Que coisa maravilhosa, isso é bom demais. E esse vídeo do filho do pastor, do irmão David Sanderson, está no Instagram e ele se emociona. Tem uma parte que a gente não gravou tudo antes, ele se emocionou.
Ele se emocionou, sabe por quê? Vamos fazer um comercial. Vai lá no Instagram do Seminário Equatorial, procura lá, dá uma olhadinha, você vai ver lá no vídeo e vai se impressionar, vai se emocionar também. E tá? é interessante, assim, por quê? Porque ele chorou. Mas por que ele chorou uma vez que ele não viu uma aula, que ele não viu como é que está a questão... Ele viu tudo moderno. E mesmo assim ele chorou. Ele chorou porque ele disse assim, o seminário continua inspirando vidas. Ele continua com aquele mesmo ar. Amém. Então, mostra que alguém que viveu ali, ele viu o pai dele crescendo e fundando aquele seminário, não perdeu a identidade. Isso ele disse. Ele falou, eu fico muito feliz, e se emocionou, porque ele depois numa conversa disse, porque meu pai tinha um propósito e esse legado continua. E o legado era o quê? Era deixar as paredes do mesmo jeito? Era deixar as cadeiras do mesmo jeito? Não. Isso aí é coisas que se passam, mas era continuar o legado, levando a identidade. E, então, esse que é o ponto, né, importante. A gente está caminhando pro final Já? já, né? Tá tão Sim. bom demais, pelo menos eu tô gostando. Não sei se o público tá gostando, né? Mas aí eu precisava só deixar aqui algo para a gente pensar em termos de futuro e entender necessidade de tempo, né? Nós estamos aqui falando seminário, e de fato nós somos seminários, mas nós somos uma faculdade, né? E isso para nós também é um paradigma que a gente precisa avançar. Eu sou comercial, tô falando aqui, né? Aí a comercial, eu já disse essa razão, servo do Senhor, e a nossa intenção aqui é fazer com que possamos melhorar em termos de processo. A gente não está visando lucro, não é esse o propósito, não é o objetivo das nossas instituições. Agora, uma coisa importante, você que está conosco, ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, uma preocupação que a gente tem, nós falamos aqui de líderes, de pastores que formamos, mas enquanto estamos preparando pastores que são referentes, como já preparamos diversos, nesses 70 anos de história, muitos vocacionados que estão aí ganhando almas para Jesus, nós não podemos esquecer, né, num tempo tão difícil que a gente está vivendo, as nossas crianças. Eu vejo a tua filhinha, Ulicério, eu vejo já os filhos que o Mateus, né, sonha em ter, e elas estão nas escolas. E aí, quem são os professores hoje que estão ensinando? Será que esses professores têm o temor do Senhor? E aí talvez as pessoas não entendem por que nós somos uma faculdade. Porque nós precisamos formar pedagogos também. A gente precisa formar professores que tenham o compromisso com Cristo Jesus, que tenham suas vidas, as suas mentes transformadas por Cristo Jesus, para que estejam nas salas de aula, cumprindo a sua vocação. E levando ali o evangelho de Cristo Jesus através de uma educação sem viés, né? Apenas porque ser cristão é um estilo de vida. Sim, Né? sim. É um estilo de vida. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito que convence. Então, a vida de um professor, de uma professora na sala de aula, comprometida com Cristo Jesus, é algo maravilhoso. Como também história, marketing, né, comunicação e marketing, esses avanços que nós estamos indo em outras direções, elas não são com fins lucrativos, elas são fins ministeriais, vocacionais. E a gente fala de comercial justamente porque a gente quer crescer e avançar ainda mais, por isso que nós precisamos dos recursos, mas não para encher o bolso, mas investir ainda mais em vidas. Por isso que nós temos, por exemplo, vários cursos já. E você que quer formar o seu filho, que quer investir na vida do seu filho, você pode trazer ele para a gente, para os nossos seminários. Nós temos história, nós temos pedagogia, nós temos comunicação e marketing, nós temos teologia EAD, nós temos música EAD, música presencial no Seminário do Sul, no Seminário do Norte, e também outros cursos que a gente está pretendendo. E a gente quer muito abençoar a vida de vocês, o vocacional de vocês em todas as áreas do conhecimento, inclusive com novidades para esse próximo semestre, novos cursos. Nós temos pensando em alguns, por exemplo, nós temos aí, os cursos que a gente está já planejando, por exemplo, nós temos o curso de pós-graduação em gestão de Ministério de Adoração e Arte. Por exemplo, você aí quer investir na sua igreja, na área de comunicação. Na sua equipe de louvor. Sua equipe de louvor, questão visual também, isso é muito importante. Nós temos até cursos livres, por exemplo, o Reino de Deus e a Acessibilidade. Olha só. Essa temática é fundamental para esse tempo. É algo, né? A acessibilidade, hoje, até o próprio autismo, né? As crianças especiais, muita coisa a gente precisa trabalhar e nós estamos trabalhando nessa direção. E nós temos outro, por exemplo, nós temos a pós-graduação em pregação expositiva. E nós estamos pensando em outros cursos também e avançar. Por exemplo, nós temos as áreas agora da música, teclado, violão, pós-pregação expositiva. Nós temos todos os instrumentos ali já funcionando no seminário equatorial.
E além disso, ainda tem outros cursos que a gente já está pensando para esse semestre agora também. Então, você vem estudar com a gente terá a maior alegria. Nós ainda estamos com as inscrições abertas nesse semestre, venha estudar conosco, será uma alegria muito grande. E também, você que nos ouve, eu queria abençoar o seminário de alguma forma, mas eu não tenho como ir lá, eu moro longe. Nós temos agora o nosso fundo Ormond Green. Bênção, né? Bênção, que né? assim, esse fundo a gente vai investir na vida de vocacionados. É destinado para abençoar vidas. Se você quer abençoar o Seminário Equatorial, você pode entrar nas nossas redes sociais, ver lá o nosso fundo, investir ali e nós retribuiremos com cursos e também ao vocacionado, na verdade. A gente vai investir na vida de novos vocacionados. Então, certamente você pode ajudar. E também tem outras formas. Seguindo as nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, divulgando nossos cursos nos seus stories, nos seus status, no Facebook. Segue a gente. Com certeza, e certamente isso você vai... Vem muita novidade, vem muita coisa boa, você vai se surpreender. Vai acompanhar, desde já nós estamos falando isso, já tem, além a nossa lojinha lá, que a gente chama de lojinha, isso vai, em breve não vai ser mais uma lojinha, né? Vai ser vários produtos do nosso seminário, né? vão estar ali à disposição de você, vocacionado, você membro de igreja, você que pertence a outra denominação, você vai ver não somente isso, mas os passos do seminário. Você vai começar a observar o nome do Seminário Equatorial mais presente, mais próximo a você, na sua associação, na sua igreja. Então, quero convidar você para viver esse novo tempo conosco e você não terá dúvida de que será um tempo abençoado, um tempo de grande alegria, né? E brevemente estaremos com o Ulicélio aqui completando mais 70 anos de vida. Quando tivermos 140, vai estar eu, Ulicélio e Mateus aqui, né? Acredito que o Ulicélio estejamos com o Senhor. O Mateus ainda tem alguma chance de estar aqui, com certeza. Mas alegres e felizes por ver Deus continuando fazendo maravilhas aqui nesse lugar. A gente vai ter que acabar, eu não posso perder essa oportunidade de falar, meu chefe, vamos avançar ou não vamos avançar? Vamos avançar. E a gente queria então agradecer você que está nos ouvindo. A gente vai ter muitas outras programações. Agradecer a presença do pastor Carlos Eduardo, que você já sabe agora que ele é da nossa equipe, da equipe dos 3 seminários. E o Mateus está aqui também, que está no dia a dia aqui com a gente, nos ajudando. E a gente quer agradecer muito também você que está nos ouvindo. Divulgue o nosso seminário. E certamente só isso você está abençoando demais o nosso seminário. Mas eu queria ir lá fazer uma visita. Professor, posso ir lá? É isso aí. Nossas programações, nós temos o culto, nossa capela toda terça-feira. Nós temos também, por exemplo, à tarde, se você for lá, você será muito bem-vindo, você conhecerá nossas dependências modernas, tecnológicas. Se eu não estiver lá, o Mateus está lá. Se o Mateus não estiver, nós temos sempre alguém lá para lhe atender. O horário do funcionamento é importante, Isso. O horário de funcionamento. Nós estamos funcionando sempre de 1h da tarde até as 10 horas, até as 22 horas. De segunda a sexta-feira, né? De segunda a sexta-feira. Então você pode ir lá em qualquer momento, nós teremos uma grande alegria em recebê-lo, certamente. Tá? Seminário Equatorial, essa casa é sua, é o lugar aonde você vai abraçar sua vocação. Esperamos você por lá. Deus abençoe, gente. Até mais.